Fazer agora o primeiro exercício da lista 6 da semana 6. E esse exercício, na verdade, ele é uma referência ao exercício 1 da lista 5. Então já peguei o código, já coloquei aqui do lado. Apesar de estar com a letra um pouco menor, eu acredito que colocando em boa resolução você consegue ler bem, tá? Por padrão, o YouTube te dá uma resolução ruim, mas você pode configurar a resolução melhor aí, tá? No botãozinho de configurações. E aí a gente fazendo o programa e vendo aqui do lado o que é para fazer, vai ficar mais fácil, ao invés de colocar o programa aqui em cima. Então eu vou fazer dessa maneira agora. Então o programa está aqui, ele está pedindo para classificar os alunos dentro dessas categorias, considerando também que tem dois alunos aqui que... Opa! Dois alunos que trancaram, então são essas situações mais a situação de trancado. Só que o que ele quer diferente é isso daqui, ó. O nome de cada aluno deve ser armazenado em uma lista chamada alunos. O programa deve também calcular a média das notas de cada aluno e armazenar a informação em uma outra lista chamada notas. Então já tem duas listas, alunos e notas, que eu vou ter que criar para colocar os nomes dos alunos e suas notas. E ele está dizendo que as notas, as ordens, né, a ordem dos elementos tem referência. Então, o iésimo elemento de uma lista é também o iésimo elemento da outra lista. Aqui é i-1, por quê? Na verdade, o iésimo elemento está na posição i-1, porque a primeira posição é 0. Tá? Isso acontece nas duas listas, ou seja, as listas mantêm a correspondência entre seus índices. Então, após a entrada de dados, para cada aluno, deve-se verificar sua situação final de acordo com a tabela a seguir. Então, é após a entrada de dados. Então, esse programa nosso, o que nós temos que fazer? Finalizar esse for aqui. Então, aqui seria outro for, porque o primeiro for vai ter que armazenar tanto o nome do aluno, quanto a média da sua nota, em duas listas diferentes, uma lista alunos e uma lista notas. Então, antes desse for, eu tenho que fazer notas igual e abrir a variável notas. Então, agora notas é uma lista. E eu também tenho, ele também pediu o nome alunos. Então, faço a mesma coisa para alunos. Então, agora eu já tenho os vetores aluno e notas. Isso foi feito fora do for, porque dentro do for nós vamos incluir, fazer o append, apendar os nomes nas listas, nomes e notas. Então, eu faço alunos.append, ou seja, a operação de append da classe list, que é uma classe que tem os métodos para trabalhar com listas. Então, o append é um deles. E aqui a gente vai apendar qual valor? O valor nome. E aí, vamos fazer de forma similar aqui, olha, ao notas, notas.append, e aí eu quero colocar lá a média. Ela já foi calculada e ela vai ser então apendada ao vetor notas. Bem, quando esse for terminar, ele vai ter colocado para os num alunos, os nomes da turma, ele vai ter colocado os nomes e notas nos dois vetores. E aí na segunda parte é que eu vou fazer a listagem dos nomes e das situações de cada aluno, como coloca aqui no exemplo de execução. Então, no exemplo de execução, nós temos primeiro somente a entrada de dados, e fica muito claro que termina o for. E aqui entra um outro for, apesar de que ele quer que imprima esse texto aqui. Então, aqui antes desse for, nós vamos mandar um print, apenas com uma mensagem, relatório de situação final da turma, só isso. Veja que esse print não está dentro do for, se tivesse ele estaria indentado assim, olha. Mas não, ele está paralelo, depois do primeiro for. E aí vem o segundo for também paralelo. Então ele vai acontecer de todo jeito. Então vamos colocar assim, ó, para ir no intervalo. Qual é o intervalo? É a mesma quantidade de alunos, é o mesmo num lá de cima. Então é um for muito parecido. E aí aqui dentro o que é para a gente fazer? Nós vamos avaliar cada elemento do vetor. Então eu não estou falando mais de nome. Aqui quem eu tenho que comparar, na verdade, não é nome, e sim
o elemento alunos, a lista alunos, o elemento de índice I dessa lista. Então, o primeiro aluno está na posição 0. Então, quando o I começa valendo 0, ele vem alunos de índice 0 é igual a Lucas. Ou, aí é a mesma coisa. O aluno de índice 0, alunos de índice 0 é igual a João. Se for, imprime não mais o nome, que eu não tenho nome, é o alunos de índice I. E a situação matrícula trancada. Aí eu vou precisar fazer isso em todos os outros prints, né, dessa parte. No entanto, o que vai ser comparado aqui também não é média agora. É o notas de índice I. Então, notas de índice I menor ou igual a 3, se for, é o nome do aluno e aí a situação dele vai ser reprovado. Se a média for maior ou igual a 6, então não é média. A média agora está armazenada no notas de índice I. E aqui se for menor do que 6, mas também está num ELIF, né? Então se não tiver entrado aqui, se não for menor do que 3, ou seja, maior ou igual a 3 e menor do que 6, exame especial. E a outra situação só pode ser maior do que 6, ele estaria aprovado. Então, esse for parece que ele está funcionando. Nós já podemos fazer... Ele pede para imprimir um número também, tá vendo? Aluno, número tal. Então, qual que é o número do aluno aqui? O I começa valendo 0. Então, a gente vai ter que colocar I mais 1. Que a posição dele, na verdade, no vetor é 0, mas a gente quer falar que é o primeiro aluno, que é o aluno número 1. A gente não vai falar que é o aluno número 0. Então, por isso, colocaria aqui na frente o I mais 1. Isso sempre vai acontecer. Aluno tal... Aluno número tal, 2 pontos, aí vem o nome dele, ponto, aí vem a situação dele, que está discriminada aqui em cada uma das partes do if. Vamos lá então testar o programa. Executa aqui. Vamos colocar 3 alunos, vamos testar igual está aqui, ó. Vamos colocar a Júlia primeiro. A nota dela foi 4 e 6. Agora o nome do próximo aluno é o Lucas. O Lucas tirou 0,7 e 0, e o César é o terceiro aluno, tirou 7 e 9. Aí depois apresenta a situação de todos eles, tá vendo? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, os nomes estão apresentados, as situações estão certas, né? O Lucas, inclusive, é o que teve a matrícula trancada, e os outros foram classificados corretamente. Então agora a gente já tem um programa que consegue armazenar dados de entrada para fazer um tratamento depois, ao final. E essa é a vantagem do uso de listas, é poder armazenar para um uso depois no programa. É isso.